Amém. Pai do Senhor Jesus, amada igreja. Boa noite. Boa noite. Melhorou. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de fazer algo que eu tanto amo fazer, que é pregar a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Gutenberg, ao ministério, pela oportunidade, pela confiança e agradeço também a Nicole, agradeço a Natália, que não está aqui, né? Não vejo ela. Tá, mas fica aqui meu agradecimento a ela de qualquer forma, que me fez o convite. Amém? Sem mais delongas, só mais uma coisa. Pastor Gutenberg, eu gosto muito quando a igreja interage na pregação. O senhor me dá permissão para a igreja interagir comigo na pregação? Amém? Então, olha só, pessoal, presta atenção. Tem pessoal que já está ligado. Quando eu falar a palavra terra, todo mundo bate uma palma assim, ó. Plá! Só tem gente batendo. Calma, não andeis ansioso por coisa alguma. Test drive. Terra! Isso, muito bom. Exatamente isso. Nosso texto base se encontra em Salmo 73, Salmo de Asaf. E, querido, essa palavra me foi dada no começo do mês. Eu estava lavando louça. O Espírito Santo veio e puf! E desde então, isso tem sido gerado no meu coração. Então, em nome de Jesus, entenda. Não é só um garoto que vai vir falar um pouquinho de um pouco que ele conhece da palavra. Eu estou aqui para poder ser porta-voz do Senhor para a sua igreja. Então, esteja disposto a ouvir o que o Senhor tem para poder falar nessa noite ao seu coração. Amém? Salmo 73, vamos ler somente até o verso 14, primeiramente. E essa mensagem tem como tema perspectiva de eternidade. Amém? Terra. Vocês estão meio lento ainda. Porque a gente tem que ficar mais rápido, mais esperto, mais ligado. Salmo 73, verso 1. Certamente, Deus é bom para Israel. Para com Israel. Para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca, como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. E os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Calma aí. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã, por enquanto somente até aí. Irmãos, quando a gente fala perspectiva de eternidade, que é uma frase bem autoexplicativa, estamos falando, em outras palavras, de ampliar a visão, ter macrovisão, não se prender somente ao que é passageiro, o que é transitório ou o que é terreno. Porque a nossa pátria é dos céus, porque nós somos seres eternos. Então, perspectiva de eternidade é não viver preso e limitante somente às coisas dessa terra. E todo cristão é, por natureza, alguém que possui perspectiva de eternidade, ou pelo menos deveria. E o que acontece com Asaf, só para introduzir e contextualizar quem é Asaf, Asaf da tribo de Levi, era um excelente músico, era levita, era alguém que era responsável naquilo que dizia respeito ao sacerdócio, ao auxiliar os sacerdotes, ao tabernáculo. Ele cresceu naquele ambiente, ele cresceu instruído na palavra, ele cresceu instruído pelos seus irmãos, ele não só teve o ensino, mas ele teve o exemplo. Então, tudo aquilo era comum, apesar de ser sobrenatural,
Porque se tem Deus no meio, não pode ser normal. Apesar de ser comum, existe uma grande diferença. Mas ele cresce habituado àquilo. Mas, conforme Asaf vai crescendo, se desenvolvendo, aprimorando seu senso crítico e erroneamente começa a olhar para o lado, para os seus arredores, ele começa a perceber um padrão estranho. Até porque, antigamente, antes do assentamento das sinagogas, existia uma visão de que todo bem e que todo mal provinha de Deus. A figura de Satanás, o mundo espiritual, não era plenamente conhecido como hoje, já que entendemos que a Bíblia ela é progressiva. Então, se eu estou fazendo bem, eu vou receber o bem de Deus. Se eu estou fazendo mal, ele me castiga. Essa era a lógica, essa era a visão. Uma crença limitante? Sim, porém na época essa era a questão. Essa era a forma de se pensar. Então Asaf, que ficou a vida inteira adorando o Senhor, servindo ao Senhor, começa a olhar para o lado e ver aqueles que debocham, que zombam do Altíssimo, aqueles que vivem em pecado, começar a prosperar. Mas calma aí, eu estou aqui servindo há tanto tempo esse Deus, dando e entregando o meu melhor, e aquele povo lá fora, que zomba, que vive no pecado, que vira as costas para o Altíssimo, eles estão numa condição melhor que eu. Os filhos deles vivem mais tempo que eu, têm condição melhor que a minha. Cadê Deus? Aonde ele está? E Asaf começa a ter uma crise de perspectiva. E a incredulidade toma conta do seu coração. Como no verso 13. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. A crença limitante, a perspectiva limitada de Asaf fez com que ele declarasse tal ato. Ele olha para o Senhor e fala: te servir não valeu de nada. Ser santo não valeu de nada. Dedicar a minha vida ao serviço do Senhor não serviu de nada. Porque os ímpios prosperam e eu não. Daniel, o que tem a ver? Terra? Tem gente que está irritada. O que tem a ver uma coisa com a outra? Calma. Calma. Terra. Quando era para bater, não bateu. Mas vai entender, né? Mas tudo bem. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso aqui. A crença limitante de Asaf o impediu de ter perspectiva de eternidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? De que forma podemos aplicar isso em nossas vidas? Olha para o contexto geral, atual. Veja como os crentes hoje em dia estão com o materialismo enfiados na cabeça e se sentem frustrados quando Deus não faz aquilo que eles querem. Entenda essa verdade aqui. A tua santidade, a tua obediência não é moeda de troca para ter bênção terrena. Não é. Eu não vou ser salvo porque estou obedecendo. É por ter sido salvo na cruz que eu tenho capacidade de obedecer e subjugar a carne. Se no teu coração tu quer obedecer a Deus, nós queremos obedecer a Deus para poder ter bênção, então tu não ama Deus de fato, tu ama o que Ele pode te oferecer. Quem se converte pela emoção vai morrer quando a emoção acabar. Crente assim não tem raiz. E é assim que está o nosso tempo nos dias atuais. Crentes que levantam as suas mãos, falam: Deus, eu te amo. Deus, eu te obedeço. Mas depois eu quero o meu pagamento. Depois eu quero o meu casamento. Depois eu quero meu marido, minha esposa. Depois eu quero a minha porta aberta. Eu quero a minha conta bancária, recheada. E se não fizer, eu não vou te servir. Então vai, quem vai perder vai ser você. Vai lá, Satanás está de braços abertos se você não quiser receber o Senhor como teu Deus da tua vida. Simples assim. O ser humano é tão significante hoje em dia que ele realmente acha que pode colocar Deus na parede. Se você não fizer, eu vou parar de te servir. Tá bom, tchau. Claro que Deus vai ficar muito triste. O Senhor sente. E os crentes em Jesus verdadeiros também vão sentir. É uma alma que está se perdendo eternamente. Mas tu acha que isso vai fazer com que Deus... Não, calma aí. Calma, meu filho, eu vou dar tudo o que tu quer. Faz isso não. Se fosse assim, a porta não era larga.
Ia ser muito mais fácil, né? Eu faço o que eu pressiono Deus, Ele me dá o que eu quero. Ia ser muito mais fácil. Mas não é assim. Porque no reino dos céus é tomado a força. Então, em nome de Jesus, entenda algo. Entenda uma coisa. Tá difícil? Não tem o que tu quer? Olha a oração modelo de Jesus. Ser cristão, a palavra cristão significa pequenos cristos. Seguir Jesus consiste em imitar o seu exemplo. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo Jesus. Ou seja, devo seguir os seus passos. Ele é o nosso modelo a ser seguido. O que Jesus fez no Getsemane em agonia? Olha só, Pai, faz o que eu quero, senão eu não bebo o cálice. Não. Ele chegou diante do Pai e disse, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. O que Cristo estava querendo dizer? Senhor, se para cumprir a tua vontade, eu tiver que ser esmagado, espremido e moído até a última gota, até a última consequência, eis-me aqui. E como Jesus é o nosso modelo, nós, como seus seguidores, devemos fazer o mesmo. Mas como a Bíblia não é só um livro para poder ler e estudar, tem que ter aplicação prática, e por isso é necessário trazer de forma expositiva para a gente poder aplicar nos atuais dias. Eu pergunto para a igreja, como tem sido a sua oração? Você chega diante do Altíssimo com uma lista de compra? Ou tu fala, Senhor, faça a tua vontade em mim, através de mim? Sabe por quê? Quem só fica pedindo é criança pequena. Terra! Quem tem criança pequena aqui, filho pequeno? Quem tem? Levanta a mão, igreja, interage comigo, em nome de Jesus. Terra! O filho pequeno é como? Me dá, presente, chocolate, doce, me dá. Imaturidade. É normal, tá na fase. O filho maduro, ele chega e fala, pai, mãe, o que eu posso fazer pelo lar? O que eu posso oferecer pela causa? Filhos maduros de Deus não olham só para Deus visando o que Ele pode lhe dar, mas principalmente o que eu posso fazer em gratidão àquele que se entregou por mim, aquele que deu sentido à minha vida, aquele que antes mesmo da fundação do mundo foi entregue para me salvar. Se dar é melhor do que receber, quem dirá então dar ao Senhor, não é verdade? Mas hoje vivemos o contexto completamente contrário. Uma geração mimada, incrédula, impaciente, birrenta, que visa o Deus do lucro, o Deus material, e não tem perspectiva de eternidade. Grave essa frase aqui. Perspectiva de eternidade, satisfação plena na pessoa de Deus e uma firme identidade baseada em Cristo Jesus são três coisas, três aspectos que andam juntos, colados, um com o outro, e não se podem separar. E se existir falhas em algum desses, tu não vai conseguir, eu não vou conseguir exercer um cristianismo como o Senhor requer de nós. E isso mostra uma coisa. Eu gostaria de pedir que o slide possa abrir em Deuteronômio, capítulo 10, versículo... E letra pequena, 9, versículo 9. Deuteronômio 10, versículo 9. Por isso Levi, tribo a qual Asaf pertencia, não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. Em resumo, contextualizando, as tribos de Israel, todas tinham uma parte da terra, foi dividida. Mas para a tribo de Levi não. Serviriam continuamente ao Senhor e seriam sustentados. Olha só, o que Deus fala. Vocês não têm lugar aqui. O que Ele falou? O Senhor, eu sou a sua herança. Sabe o que aconteceu? Asaf esqueceu quem ele era. Por isso, essa crise. A partir do momento que nós sabemos quem nós somos, a gente não vai ter crise de identidade, não vai nos faltar a perspectiva de eternidade. Mas Asaf esqueceu ou não sabia. Talvez mais provável não saber. Porque já nasceu naquele contexto, né? Como aquela pessoa que nasce no berço evangélico. Está lá, mas conhece a liturgia,
conhece o procedimento, mas não conhece o Deus da palavra. Conhece o Deus dos pais, mas não vive o relacionamento com o Deus verdadeiro. Então, quando isso acontece, é porque ou a pessoa esqueceu quem ela é, ou ela ainda não sabe quem ela é em Cristo Jesus. E isso, essa insatisfação, revela isso, uma falta de uma identidade firmada. Mas olha que poderoso, ele não tinha lugar na terra, porque o Senhor era a herança dele. Então, como é que eu aprendo com isso? O que eu vou retirar de lição para isso? Nós temos que olhar para o lado e falar, olha só, pode estar muito bom, pode estar muito ruim, não tem problema, eu não tenho lugar aqui, porque o Senhor é a minha herança. A minha esperança não está nas coisas passageiras ou transitórias. Ele é a minha vitória, Ele é a minha esperança, Ele é o meu galardão e a minha porção, nele a minha esperança está. Tendo ou não tendo terra aqui, tanto faz. Aqui não é a minha casa, a minha pátria é os céus, e é para lá que eu vou. Mas foi isso que faltou em Asaf. E é isso que está faltando em muito crente hoje em dia. Ninguém, tudo isso aqui, ninguém tem inveja de algo que não quer. Ai, que copo de água, que copo feio. Quem é que tem inveja de um negócio que tu não acha legal? O crente que tem inveja do mundo, esse aspecto denuncia algo que talvez não, muito provavelmente, você ainda deseja mais a coisa da terra do que do céu. Por que eu vou ter inveja de algo que não tem valor para mim? A partir do momento que nos convertemos ao Senhor Jesus, pulamos para o lado certo da batalha. As coisas velhas se foram. Então por que eu vou olhar com inveja? Faz a zona, brinca, zoa, bagunça, tá bom. Você vai fazer 70, 80, se tiver muita sorte 90, 100 anos. E depois acabou. A gente tem uma eternidade inteira pela frente. Coisas tão extraordinárias, que mente alguma pode imaginar. E a gente fica com inveja de coisa daqui. Ah, um carrão, tá, Jesus vai voltar, vai pegar fogo, não vai ter mais carro. Ah, mas casou, tá bom. Tu vai casar, calma. Se não casar, não vai ter casamento lá também. Em nome de Jesus. O que o Senhor tem é muito superior. E olha que extraordinário. Jesus declara que nós seremos como os anjos do céu que não se dão em casamento. Olha o que ele está falando, olha só. O que eu tenho para vocês é tão extraordinário, que nem de casamento vocês vão sentir falta. É verdade, povo de Deus, é verdade. Eu posso ficar aqui a pregação inteira tentando descrever, não vai dar. Então por que invejar? Por que esse comportamento não faz sentido? Como eu disse, isso só mostra que nós ainda estamos muito presos às coisas dessa terra. E isso não é bom. Porque se Jesus voltar hoje, eu tiver agarrado a alguma coisa terrena, eu vou ficar. Como é que tu vai subir? Tu agarrado a, sei lá, qualquer coisa aí. Fugiu agora. Jesus volta, não vai subir contigo não, irmão. Cuidado. A gente critica o povo de Israel. Ah, povo doido, povo besta. A hora toda cai no pecado da idolatria. Legal. Hoje o bezerro de ouro foi trocado pelo celular, pelo Instagram, pelo namorado, pela namorada, pelo jogo. Mas o que? Tanta coisa. E sabe qual é o maior problema? Não é os pecados que são denominados como os bichos papões hoje em dia. São as bênçãos. E é por isso que o crente fica morto. Sabe por quê? Ele foge dos pecados do bicho papão. Opa, adultério, sai, vai lá. Corre, foge. Mas ele não coloca o Senhor em primeiro lugar. O bezerro de ouro dele é o filho, a esposa. Ele não se entrega ao mundo por inteiro, mas também não ama a Deus de todo o coração. Ele fica no meio termo ali, ó. E é igual a igreja de Laodiceia. Não é quente, nem frio. É morno. É pior ainda. Que ele declara, antes fosse morno. Antes fosse quente ou frio. É morno, e por isso vou vomitar-te da minha boca. Mas, prosseguindo, a partir do versículo 15, lemos até o 14, Asaf ele cai em si. Pode colocar na tela o versículo 15, a partir do 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, vou ler aquela versão ali. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos.
Terra. Travou? É o 16. Ih, obrigado. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi. Ó, escuta isso aqui. Até que entrei no santuário de Deus. De quem, igreja? E entendi. O fim. O fim. Pode prosseguir. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordardes, desprezarás a aparência dele. Assim, o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. E assim me embruteci, e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Como o quê? Pode prosseguir. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Que tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém. O que aconteceu? Depois que Asaf estava no santuário, ou seja, em conexão com a presença, o Senhor tira as escamas dos seus olhos. E ele fala, agora eu entendi o fim dos ímpios. Eles podem aproveitar, eles podem zoar, eles podem brincar, mas o fim deles é amargo. É uma eternidade sem Deus. E Asaf entende que não é sobre o que Deus pode oferecer, mas é sobre quem Ele é. É sobre estar plenamente satisfeito, independente das circunstâncias. Por isso ele fala, o meu coração, a minha mente e meu coração podem fraquejar, mas o Senhor é minha herança e a minha força para sempre. Não é sobre o que eu tenho ou o que eu deixo de ter, é sobre quem Ele é. E Ele é tudo que eu preciso. Se Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, aquilo que nós temos nós não precisamos. E nada nos faltará não, tem uma vírgula na passagem, tá? Mas enfim. Terra. Irmãos, fazendo um paralelo quanto a isso, diante dessa realidade existem dois tipos de pessoas. 8h30. Pastor, até que hora? 8h30 agora. 5. Passa muito rápido. 5 minutos. Meu Deus. Eu sempre acho que tá pouca coisa e quando eu vou perguntar é isso. Se eu não pergunto é passar da hora. Mas não foi isso não, senão meu pastorzinho vai puxar minha orelha. Irmãos, existe um paralelo nessa situação. Perfeito. Olhamos para a vida de Samuel, para a vida de Saul e para a vida de Davi. 1 Samuel 15:30. Existem dois tipos de pessoas. Aqueles que querem agradar os homens, que estão presos à perspectiva terrena somente, à microvisão, e aqueles que querem agradar o Senhor, aqueles que têm perspectiva de eternidade. E Saul e Davi são um contraste perfeito disso. Sabe por quê? Quando Saul peca, dá mole, vacila, faz o que não tinha que fazer, olha como ele reage. Disse-lhe então, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Gente, o homem peca diante do Senhor, e olha que ele tem coragem para poder falar para Samuel, pequei, agora volta para você me honrar lá diante do povo. Ou seja, tá, pequei, mas foi o seguinte, me honra lá, para não perder o meu prestígio, para não perder a minha imagem, para todo mundo continuar pensando que eu sou um ótimo rei. Eu pequei, mas tudo bem, o que importa é o que as pessoas pensam de mim. O que Saul estava declarando?
O trono é mais importante, a coroa é mais importante que a presença, o prestígio, a minha imagem é mais importante que a unção e que a presença de Deus. Por isso ele foi reprovado. E Davi, Daniel, cadê o contraste? Eu vou mostrar agora. Davi, quando pecou, quando o profeta acusa o seu pecado, Davi ele se prostra e fala: realmente eu pequei, mas Senhor, não retire de mim o teu espírito. O que isso quer dizer? O que Davi estava querendo dizer? Olha só. Pequei, não tira de mim o teu espírito. É o seguinte: tira de mim meu reino, tira de mim minha coroa, tira o meu cargo, tira Espírito Santo, pode tirar tudo. Tira o meu reino, tira o banquete que está diante de mim, esposas, concubinas, meu exército, tudo que o Senhor me deu, pode tirar, até minha vida ou minha saúde, mas a tua presença não. Porque para Davi a presença era mais importante que o cargo, que a coroa, que o prestígio, que a sua imagem. Para Davi importava mais ser reconhecido por Deus do que pelos homens. Paulo disse: acaso procuro eu agradar homens? Se sou servo de Cristo, devo procurar agradar a Deus, não é verdade? Mas como, mais uma vez, a Bíblia é um livro que nós devemos aplicar, eu pergunto, vamos trazer para os nossos dias atuais, para poder terminar, tá, pastor? Se o Espírito Santo, se Deus chegasse e falasse assim, ó: filho, filha, escolhe só uma coisa para eu não retirar da tua vida, o resto tu vai perder tudo. O que tu falaria? Senhor, não tire de mim meu esposo, minha esposa, minha filha, meu filho, não tire de mim meu recém-nascido, não tira meu carro, não tira meus bens, não tira meu pecado de estimação, não tira o Instagram, não tira o meu joguinho, não tira a minha carreira. O quê? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde está o teu coração? Deus não divide trono com ninguém. Ele é o suficiente. Ele basta. A partir do momento que nós temos perspectiva de eternidade, alcançamos uma plena satisfação da pessoa de Deus. E plena satisfação da pessoa de Deus demonstra que você tem uma identidade firme na presença de Deus. Porque eu sou aquilo que ele diz que eu sou e pronto. No bem ou no mal. Como Paulo disse, já tive nu, já tive vestido, já tive com frio, já tive esquentadinho, não lembro tudo agora. Mas enfim, já tive no bem bom e no bem mal. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é versículo para tu usar Deus de gênio da lâmpada e ter bênção o que quiser, não. É dizendo o seguinte: mesmo que eu esteja no dia mal ou no dia bom, tu me basta, porque em ti está a minha esperança. Tu é tudo que eu preciso, porque a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Seguir Jesus pode custar tudo que nós temos. A salvação é de graça, mas o discipulado pode custar tudo. Não acredita em mim? Então vai lá em Mateus 13, na parábola do tesouro escondido, para poder conseguir aquela pérola. O viajante me deu tudo o que tinha, tudo! Para que nós possamos viver o avivamento que tanto se fala, não é culto animado não, não é louvor animado não. É ter plena satisfação em Deus, é ter perspectiva de eternidade. Crente que não tem perspectiva de eternidade não é diferente do descrente que vive como se nunca fosse morrer. Então, nessa noite, em nome de Jesus, a intenção, a reflexão é: aonde está o teu coração? Aonde está o nosso coração? Se Deus não estiver no lugar de honra máximo, independente do que seja, está errado. Derruba o bezerro de ouro e se entrega ao Senhor. E a consequência será uma geração que vai realmente causar a diferença no mundo. E a minha oração e o meu desejo é para que a Igreja Assembleia de Deus Semear seja uma igreja que tem perspectiva de eternidade, visão do reino e uma identidade firmada em quem Ele é e plena satisfação em Deus. Que possamos entregar e derramar ainda mais os nossos corações diante do Espírito Santo. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.